O dia 3 de novembro de 2022 é um dia do alívio. Após uma queda melancólica no Campeonato Brasileiro de 2021 contra o Atlético Mineiro, um Grêmio que recebeu tchauzinho de alguns jogadores, um Grêmio super caro, um super Grêmio como muitos dizem, enfim retorna para a Série A. O Grêmio que teve aí uma arrancada com Roger Machado e uma conclusão com Renato Portaluppi. Talvez o Roger não seja o que a gente espera como um treinador. Talvez o Renato não tenha mudado muito, e é o Renato. Mas o que importa é que foram os caras que nos trouxeram de volta para a Série A. Um Grêmio que inicia-se uma temporada com um Mancini contestado e malquisto por 99% da torcida, mas amado pela direção, principalmente por um vice-presidente. Espero que o Grêmio tenha aprendido como se jogar futebol. Espero que os dirigentes tenham aprendido que no futebol não dá para poupar muito dinheiro, não ter muito investimento. Porque a partir do momento que você não contrata um cara de nome, mas valoriza demais quem não entrega, acontece o que aconteceu. Ganhando Odorico, ganhando Guerra, a gente espera que a gente nunca mais retorne para esse inferno. Porque só nós sabemos o que é sofrer. Vergonhosamente, uma terceira queda tomou conta do nosso sentimento. Mas aí fica a pergunta: é do céu ao inferno uma gestão Romildo? Qual que é o maior erro do Romildo? Ter tirado da fila dos 15 anos para botar na Série B? Ou simplesmente colocou na Série B e virou as costas para o clube? Esses questionamentos a gente vai ficar fazendo a vida inteira. A gente já sabe quem é o vilão, mas a gente não sabe quem é o mocinho. O mocinho talvez seja realmente a torcida do Grêmio que só sofreu esse ano. A gente penou para ganhar de adversários que, se colocarem no Campeonato Gaúcho, vão perder para os times daqui. A gente tentou fazer um enfrentamento com os grandes do futebol brasileiro, o Vasco e Cruzeiro, que também amargaram essa Série B. Mas aí eu pergunto, qual é o verdadeiro Grêmio? Um Grêmio recheado de veteranos, de jogadores acima do peso? Ou um Grêmio da juventude, de Bitelo, de um possível Biel, talvez fique? Qual é o Grêmio da afirmação? Em qual Grêmio a gente acredita para 23? Fica a minha pergunta, mas também fica uma observação. O Grêmio tem que mudar muito, mas muito. Tivemos exemplos aí do próprio Cruzeiro, que contratou uma penca de gente, e o Fluminense na Copa do Brasil ganhou os 2 jogos sem correr. Qual o objetivo do Grêmio ano que vem? Não cair novamente? Meio de tabela? A gente não pode pensar assim. A gente não pode pensar pequeno. A gente não pode pensar em simplesmente subir e se manter. Essa camiseta, essa instituição é maior que tudo isso. A gente não pode pensar no básico. A gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que fazer o máximo pelas nossas cores. O máximo. O Grêmio não é clube de ficar em meio de tabela. O Grêmio não é um clube de brigar para não cair. Ah, mas o Vasco, mas o Cruzeiro. Todo respeito, problema do Vasco, problema do Cruzeiro. A gente não tem que pensar assim. A gente tem que pensar no melhor para nós e fazer sempre o melhor pelo Grêmio. Uma terceira queda como essa, que muitas pessoas, até algumas pessoas que torcem para o rival ainda não acreditam como a gente caiu. Mas ficar aqui tentando achar uma resposta para isso é em vão. Caiu, bateu, voltou. Espero nunca mais retornar uma Série B. Nunca. Espero que a direção que fez essa gestão ponha na cabeça o que errou. Não adianta supervalorizar um jogador mediano e não investir em um jogador bom. Não adianta virar as costas para a torcida e culpar uma pandemia. O Grêmio sempre teve uma torcida engajada. O Grêmio é a 6ª maior torcida do Brasil.
a maior torcida do Rio Grande do Sul. Que engajamento maior do que esse, mesmo na pandemia, o torcedor nunca abandonou. E o que o clube, o que a direção fez para engajar com o torcedor? Nada. O marketing que é realmente sofrível. Que benefício o torcedor, o sócio, pagando em dia ganhou? Nada. O que a direção fez pelo torcedor? Nada. Não é isso. Ponham na cabeça que quem leva o Grêmio aonde o Grêmio estiver é a sua torcida. Não vai ser jogador, não vai ser presidente, não vai ser dirigente. Porque a gente tá na boa e na ruim muito mais. Então, para 23, sendo Guerra ou sendo Dorico, valoriza o maior jogador do elenco. Valoriza a torcida. A gente que tá com o Grêmio, sempre. Para o que daí vier. O Grêmio venceu o Brusque por 3-0. Encerra aí a Série B no vice-campeonato. Teve aí então a redenção. Guilherme conseguiu enfim fazer um gol, deu passe, jogou bem, a gente tem que reconhecer. Gabriel Silva é um menino que mostrou uma qualidade, errou um gol feio, mas mostrou uma qualidade. E eu pergunto, qual Grêmio a gente vai ter para 23? Enfim, o capítulo final do inferno, capítulo final desse filme de terror, e fica a pergunta, que Grêmio a gente vai ter em 23?